Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade do GEPA nesse ano de 2026. Hoje nós estamos aqui ao vivo no YouTube, no Instagram também do Grupo GEPA, pelo Facebook. Sintam-se junto conosco aí, estaremos juntos para mais uma jornada, para mais uma tarde de reflexões. E hoje nós teremos uma jornada diferente, né? Uma jornada partindo da experiência musical, partindo da música. Vamos estar pensando então sobre algumas possíveis conexões entre a música e a psicanálise. Para isso, eu tenho a alegria de estar aqui junto com o professor Renato, com a professora Cláudia, com a professora Bianca, que estarão nos nutrindo também ao longo dessa tarde com suas contribuições sempre valiosas. Antes da gente iniciar, eu acho que seria interessante explicar um pouquinho como foi que surgiu a ideia dessa proposta de hoje, né, partindo dessa experiência musical. Para quem acompanhou ao longo desse ano de 2026, o GEPA esteve realizando alguns quadros semanais, né? E eu estive responsável por um desses quadros, né? E o quadro no qual eu conduzi levava justamente o nome dessa nossa jornada aqui de hoje, né? O quadro se chama Entre Versos e Silêncios. E nesse espaço eu sempre me utilizo ali do vértice estético-artístico, né? Como um ponto de partida para poder estar expandindo a psicanálise, seja através das canções, através das letras de músicas, de alguns versos, né? Também me utilizei bastante de poesia, principalmente das poesias do professor Renato, que está aqui conosco, do livrinho das pequenas poesias. E hoje a proposta também é partindo desse lugar do estético artístico, só que mais especificamente voltado à música mesmo, né? Voltado à experiência musical, aos elementos que estão presentes ali na música, né? E essa ideia surgiu, né, em uma das conversas que eu tive com a Cláudia. Nós pensamos bastante a respeito disso, né, Cláudia, sobre essas possibilidades, e a gente pensou que seria bacana trazer essa ideia para esse encontro de hoje, né, para nós fazermos algumas aproximações possíveis ali entre os elementos presentes na música e os elementos presentes na psicanálise, sobretudo nessa psicanálise do acolhimento que nós nos dedicamos aqui no GEPA. Eu acho que o intuito é uma conversa leve, descontraída, né? Não é a nossa intenção aqui dar uma aula de música, até porque eu mesmo vou ser sincero com vocês, gente, eu nunca fui músico, eu nunca estive em cima de um palco, né? Eu mal aprendi a tocar um instrumento de fato nessa vida, mas ainda assim a música é algo que sempre esteve muito presente na minha vida de uma maneira muito intensa, né? A música sempre me despertou emoções, né? Então, a minha experiência com a música, ela sempre foi mais nesse lugar da contemplação, como um apreciador, né? Eu costumo até brincar que eu não escuto as músicas com os ouvidos, mas eu escuto a música com a alma, né? Eu permito que a música encontre morada dentro de mim, como eu gosto de dizer, né? E eu acredito que esse tipo de experiência acontece com muita gente, né? Mesmo se você não for músico, né? Mas a música tem esse poder de despertar algumas emoções, alguns sentimentos intensos dentro do ser humano, né? Quem que nunca escutou uma música em um determinado momento do dia e se sentiu tocado por ela, né? Então, acho que a partir daí a gente pode começar a construir aqui, né? Vamos pensando juntos, vamos dançando conforme a música toca e conforme os pensamentos forem fluindo, né? Fique à vontade, pessoal, o espaço é nosso, o espaço é de vocês. Oi, boa tarde, pessoal. Pegando aí no gancho, aí já que Caio deixou aí para a gente pensando, né? Somos seres humanos e independente, né? Se entende de música, se não entende de música, se entende de psicanálise, se não entende de psicanálise, são coisas que são inerentes do humano, né? São coisas inatas, vamos dizer assim. E quando você escuta uma música, é emoção purinha, né? É aquilo que desperta em nós, aquilo que antecede a letra, vamos dizer assim. Né? A emoção está lá, aquilo que foi vivido lá atrás. Por isso que tem músicas, tem canções, tem ritmos até. Às vezes não é a letra da música em si, mas um ritmo que me é conhecido, que me é familiar. Né? Isso eu estou pensando aí
Canções de Niná, olha só, me veio à mente. Lá, quando a gente é pequenininho, a gente não sabe, a gente não entende aquilo que a mãe está falando, o bebezinho. Não estou entendendo, mas a forma como ela canta, a forma como ela traz aquele afeto, né, aquele carinho, aquela voz melodiosa, aquele sentimento que traz para a gente de aconchego, de segurança, né, de amor. Então, acho que vai muito por aí também. É o sentimento, o ritmo, aquilo que ela traz, não só a letra também, né? Que a letra conecta muito também com histórias de vida. Não é à toa que o sertanejo, vamos dizer assim, né? Tanta gente ligada aí nas músicas que são aquelas, né? Que, ai, da sofrência, né? E vai um pouco por aí. A Bianca está falando aí sobre essa abrangência, né, da música, e Schopenhauer falava sobre isso, né? Ele falava que, dentre todas as artes, a música é a que conecta o sujeito mais intimamente com a vontade de viver. Não é? Ele dizia que enquanto as outras artes elas imitam o mundo, a manifestação do mundo, a música é a manifestação do mundo como uma profusão da vontade, né? E assim, a música ela toca, né, assim, o ser humano de uma maneira tão direta que qualquer outra expressão estético-artística não consegue a abrangência da música, né? E a gente está falando aqui de ser humano, mas os animais também. Né? Quando você toca uma música, né? quando os animais ouvem o ritmo, a melodia, a harmonia, eles se sensibilizam também. Tem até um videozinho, não sei se vocês já viram, aí, tem um rapaz que ele toca um violão no zoológico, né? Assim, num ambiente onde tem animais selvagens em cativeiro. Já viram esse vídeo? Ele toca um violão e canta e os bichinhos vão chegando, e não só bichinhos, mas às vezes ele toca em ambientes que tem rinoceronte, elefante, e a manifestação desses animais é muito interessante, porque passa a ser uma linguagem universal. Né? E nós não estamos falando de letra, nós estamos falando aqui da combinação do ritmo, da melodia e da harmonia. Né? Essa combinação traz uma forma de linguagem, de conexão, que é universal, não só humano, mas de qualquer ser vivente, não é? Me parece que tem até lugares onde eles têm postes com música, tocando música clássica, em plantações. Eu não sei se vocês já viram isso, se não viram, pesquisem, porque existe essa teoria de que as plantas que crescem ao som de música, e sobretudo música clássica, música nobre, elas têm uma outra qualidade. Então, é uma linguagem universal, né? É uma forma de conexão universal de todos os seres e não só do ser humano. Os Muito tons... bacana. Pode falar, Cláudia. Vai, Caio. Depois eu falo. Não, tudo bem, que o professor trouxe essa ideia muito bacana do Schopenhauer, né, que ele traz essa ideia a respeito da contemplação partindo aí da experiência musical, né, como ele vai dizer que a música exprime a mais alta filosofia ali, numa linguagem que a razão não pode compreender, né, e isso é muito bacana, né, porque é como se por alguns instantes, né, pelo menos por alguns instantes, quando a gente está ali sendo tocado por essa experiência musical, nós nos permitimos contemplar, né, de uma maneira pura, né? E a gente se esquece das mazelas da vida, né, por alguns instantes ali. Não à toa, quando uma pessoa está machucada, ela pode estar sentindo muita dor, mas ela escuta uma música e por alguns instantes ela esquece, ela pode estar internada no hospital ali, né? A gente vê, às vezes a pessoa escuta uma música num quarto de UTI e por alguns instantes essa experiência
faz com que ela se esqueça, né, da situação que ela está inserida, né? Então é como se a gente esquecesse por alguns momentos e se permitisse, né, estar integrado, né? Estar integrado ao todo, né? A música parece que propicia um pouco essa experiência, ainda que por alguns instantes, né? E não é e a Bianca tinha falado também, né? O professor falou, não é necessariamente a letra, não é necessariamente o verso em si, né? Porque uma frase que está presente em uma música, né? Se a gente escuta ela em uma palestra, em um filme, ou se a gente lê essa frase em uma página de um livro, né? Talvez ela não faça tanto, talvez ela não cause tanto impacto como se a gente escutasse dentro de uma experiência musical, né? Um exemplo disso muito bacana, vou pegar aqui uma frase que eu gosto muito do Renato Russo, né, da Legião Urbana. Então tem lá a frase: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Essa frase é belíssima em todos os sentidos. Só que tem uma curiosidade que muita gente não sabe: o Renato Russo ele pegou essa frase de um filme. Eu não vou me recordar aqui o nome do filme agora, mas ele pega essa frase de um filme e ele coloca dentro da experiência musical, né? Então, por mais que a frase seja belíssima, cantada ali na voz dele, né, sustentada por um tom de melodia, né, sustentado por um ritmo ao fundo ali que diz respeito ali ao ritmo da música mesmo, né, que diz respeito ao tempo da música, né? Então tem a harmonia, né, que deixa tudo mais bonito, né, o encontro das notas. Então parece que a experiência musical como um todo, né, a maneira como ele canta, a emoção que ele canta, né, a experiência musical como um todo é o que vai propiciar esse sentimento de integração, né? E aí é muito bacana a gente pensar, né? Porque é um conjunto de elementos que vão constituindo um todo na experiência musical, né? Não é a soma dos elementos, né? Mas são os elementos em relação. E a música, né? Ela existe em relação. Se a gente escuta uma música, como um todo, se a gente tira algum instrumento da música ali, ela não vai ter o mesmo impacto, né? Se a gente tira o contrabaixo, se a gente tira a bateria, se a gente tira a guitarra, se a gente tira a voz, a música ela é perfeita como ela é. Se a gente retira alguma coisa, ela já não causa o mesmo impacto. Então é sobre essa ideia do todo integrado, né? Uma nota em relação à outra, né? Uma nota isolada, ela tem sentido se a gente estiver aprendendo, se a gente estiver aprendendo a tocar um violão ali, só que logo depois de um tempo ela já não começa a fazer mais sentido sozinha, né? Porque ela vai estar em relação a outras notas, né? E aí vai se formando uma espécie de um todo. Eu achei bacana, né? Pensar nessa perspectiva. Não sei se faz sentido para vocês. Sim. Caio, você está trazendo aí a perspectiva do todo, né? Vocês estão trazendo a universalidade da música. Então, quando você trouxe para nós a proposta, né? Eu pensei nos versos, nos silêncios também, né? Que vão aí compor a música, como também vão compor a sessão de análise. Então, os silêncios, as palavras têm uma sonoridade, é a forma como a gente fala, né? Nem tanto o que se diz é suficiente, mas também o como se diz isso. Né? Então, muitas vezes, não vai ser possível falar da dor. Então, vai ter um espaço de silêncio dentro da análise, né? Ali no que está acontecendo entre paciente e analista. Então, é por isso que não se trata, de fato, da letra, né? Não se trata disso. E quando também eu estava dando uma olhada aqui nessa universalidade da música, uma curiosidade, né, é que a nossa música, que a gente conhece, e a gente não imagina isso quando a gente está vivenciando, experimentando aí, ouvindo a música, né? Ela vem por um órgão sensorial, né? Ela vem para a gente ouvir, mas aquela música às vezes dói, né? Ela traz também recordações, né? Ela mexe, e a gente pensa na música
Mas a gente fragmenta muito a música. Né? Quando a gente pensa na nossa música, que é a música ocidental, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são 7 notas musicais que a gente aprende que existe, né? Tem a musiquinha, todo mundo começa a cantar desde criança, e essas notas aí vão ser suficientes para a gente compor, fazer as harmonias, os arranjos complexos da nossa música. Mas se você vai para a música, que é uma música oriental, ela é muito diferente. Né? Você pega uma música, quando a gente escuta assim, né, a música chinesa, japonesa, ela tem a base de 5 notas principais. Não tem o fá, não tem o si. Né? Então traz uma melodia com um som mais próximo da natureza, é uma sonoridade mais melódica também. Né? A música árabe, ela tem microtons, a música turca, acho que tem que ter um ouvido apuradíssimo para conseguir escutar aquilo. Então, a gente não escuta, mas aquilo existe. Né? Então dá uma sonoridade também muito melancólica para aquela música. Então cada um aí vai fragmentando a música e sentindo da forma que é possível sentir, né? Mas é todo esse universo. E a gente não vê essas notas, a gente não vê a vibração da nota, a gente não vê o hertz, né? Que são as vibrações por segundo daquela nota musical. Mas a gente não pensa em nada disso quando nós estamos ali com a música além de ouvir, né? Quando nós estamos sentindo e, por que não, sofrendo com aquilo que está nos remetendo e que talvez nem vai ter palavras. Muito bonito, né, Cláudia? E assim, você falando aí, assim, né, a gente pode fazer uma analogia interessante da tríade da formulação do que a gente chama de música, né? Que é o ritmo, a harmonia e a melodia. Né? Então, a sessão de análise, ela traz essa tríade também. Ela traz essa tríade na medida em que o ritmo é aquilo que conta o tempo, né? É aquilo que bate, então é a divisão de tempo dentro das experiências dentro de uma sessão psicanalítica. A harmonia é a ambiência da própria sessão, né? O ambiente emocional, a forma como a relação afetiva se é contida naquele ambiente. E a melodia seria as falas e as atitudes que vão sendo desdobradas dentro da sessão. Então, a gente tem uma série de analogias que a gente pode fazer da música para a psicanálise, tanto dentro da sessão, quanto dentro das formulações, né, quanto dentro da perspectiva de tríade também dentro da configuração da música, né? São várias tríades, né? Ritmo, melodia e harmonia, como falei. Um acorde, para ser um acorde, ele precisa ter 3 notas, não é? Então, né? A psicanálise também, assim, a gente tem id, ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, a gente tem triangulação edípica, não é? E assim, se você for então se desdobrar em Bion, você vai ter ali os 3 vínculos, né? Mesmo em Freud, aí você tem transferência positiva, negativa e erotizada, né? Então, assim, são tríades que também estão presentes dentro da música, né? Fora isso, a gente também tem essa coisa da afinidade, né? Assim, afinar o instrumento, né? O quanto a afinidade é um elemento de psicanálise, principalmente dentro da psicanálise do acolhimento, quanto a gente precisa dessa afinidade para que a dupla possa expandir, né? E o instrumento também precisa estar afinado, não é? Assim, as notas precisam estar todas dentro de um tom. Então, são inúmeras analogias que, se a gente for perceber, tem uma ligação íntima. Estou pensando aqui.
o professor Renato trazendo isso, essa universalidade mesmo, né? Que são coisas que é o que a gente traz aqui, né? A gente falando de psicanálise do acolhimento, estar de acordo com a realidade. Então, eu posso não entender quantas notas tem naquela música, porque eu não sou um expert em música, eu nunca peguei um instrumento, eu não sou cantora, mas eu sei que aquela melodia, aquele ritmo, aquele conjunto ali me leva a certos sentimentos. Eu não tenho como negar isso. Me leva, me transporta para algum lugar, seja de alegria, ou seja de tristeza, ou seja de angústia. Não tem como negar que aquilo não exista. E é como a gente fazendo paralelos aqui, o inconsciente, ele está ali. Não tem como negar que o inconsciente não exista. Eu posso não saber porque eu não consigo fazer certas coisas, porque eu tenho certas limitações, porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. O inconsciente está agindo ali o tempo todo, é um conjunto, né? De coisas aí, vamos dizer, de situações, enfim, que vem da minha construção, da minha vida, que faz com que, olha, ele existe, mas eu não sei como é que faz agora, né, daqui para frente, como é que muda isso, né? E o ambiente de análise é justamente isso, o paciente chega ali assim, eu sei que eu tenho isso aqui, eu gostaria de fazer diferente, pensar diferente, agir diferente, mas eu não sei como é que eu faço, como é que eu saio desse lugar, e eu caminhar juntos, né, a expansão, a elaboração, a integração, analista e analisando, pensando, expandindo juntos, para que a mente possa ir, né, ganhar esse lugar e começar a olhar as situações aí, processar de uma forma diferente. Não que aquilo que aconteceu lá atrás não vai existir mais. Existiu, não tem como negar. Mas eu vou começar a olhar para aquela situação e a reagir a essa situação de forma diferente. Acho que é meio esse caminho, né? Me lembrou, Bianca, assim, o compasso, mas eu estou dividindo a palavra compasso, né? Isso que a gente faz com o paciente, né? A gente está no mesmo passo e não tem como vir pronto, não tem como ter isso pré-estabelecido, né? Não tem como ter esse manual. Não é possível, porque, olha, se a gente pega a música, né? A gente tem as características da nossa voz que são singulares. Né? Então, eu tenho o meu timbre, né? Eu tenho a altura da voz, eu tenho o meu sotaque, a minha dicção, a minha respiração, o meu todo, né? Até o que eu penso, o que eu vou dizer, o que eu digo sem pensar. Então, o meu tom, o meu timbre, ele é único. Né? Então, a forma também que eu vou cantar, ela vai ser única. Né? Não é possível nem eu mesma repetir isso novamente, porque eu vou estar num outro momento, né? Porque o que eu cantei foi passado, né? Então não vai ser possível. E olha como é interessante, porque ainda que tenha a perfeição de uma gravação que a IA faz para a gente, né? Uma animação perfeita, a gente ouve, mas se você ouvir de novo, você já não é mais o mesmo. Então não é a mesma música também, né, que vem tocando. E a gente tem todos esses elementos para trazer para a psicanálise, né, para a gente pensar por quê. Porque isso faz parte de um vértice, né, que Bion nos propôs, não somente Bion, mas a gente está trazendo os autores da psicanálise aqui, né, como uma das formas de algum reconhecimento da nossa realidade, e a psicanálise do acolhimento assim, tem uma proposta de se aproximar das origens, né? Tanto da origem mística, religiosa, filosófica, científica, né? Da arte também que nós estamos trazendo aqui, e a origem das nossas notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si,
ela tem origem sagrada, né? Então, a história traz, remete a São João Batista, ao nascimento de São João Batista, né? Nesse período, quando o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias para anunciar a gravidez de Isabel, né, que são os pais de São João Batista, não São João Batista viria, né, através de uma esposa que era sabido por Zacarias que estava velha e estéril. Então, ela não era digna dessa bênção de Deus por algum motivo, o que era também motivo de uma certa vergonha, né, porque ela não engravidou. Então, ele duvidou. Quando ele duvidou, essa dúvida, né, levou à mudez. Então, foi uma punição que ele teve por duvidar. E foi somente quando o João Batista nasceu e recebeu esse nome que ele voltou a falar. Então, e precisou, né, desse tempo dele de silêncio e da fé, porque o que era sabido era que a esposa era estéril e velha para engravidar, né? Isso era o que estava saturado, era da ordem do que já estava constituído, era da ordem do que era sabido, era da ordem do conhecimento. Então, ele não estava aberto para uma experiência nova, né? E para estar aberto para uma nova experiência, e a gente vive isso, tanto na nossa análise pessoal, quanto no consultório com os nossos pacientes, né? É através do ato de fé, porque a sessão vai acontecer no momento presente, né? Entre ali o analista e o paciente. E Bion novamente traz, né, sem memórias, nós não sabemos sobre o paciente, né, porque isso vai impedir a experiência, vai impedir a evolução, impedir a experiência de acontecer. A gente vai ali de uma forma saturada dizer, isso não é possível. Né, como aconteceu nessa passagem que nos serve de modelo para pensar também a nossa atuação. Então, dessa forma, né, como que chegou nas notas musicais? O monge medieval, que comandava o canto, o coral, né, Guido d'Arezzo, que isso é atribuído a esse monge. Então, ele percebeu, né, que as notas do hino de São João Batista, que não foi ele que compôs, foi outro monge anteriormente, mas ele percebeu que subia uma escala, né, e cada verso tinha exatamente o início com as notas musicais. Começava com dó, com ré, com mi, fá, sol, lá, si, né? O si de Sancti Ioannis, né? S-I, né? Que é a última nota. E a partir daí, como havia essa escala, né? Que do italiano escada, então vai a escala, né? Vai escalando o tom. Ele trouxe para nós uma nomenclatura, deu nome para essas notas musicais. E a proposta desse hino, né, a que ele servia aos monges, né, era um hino que, na prece, ele pedia para purificar os lábios, né, para que eles pudessem entoar as maravilhas de São João Batista. Então, como foi possível purificar os lábios de Zacarias e ele voltar a louvar a Deus através da palavra, né? Então os monges, através desse hino, pediam que também eles fossem purificados ali do pecado, para que pudessem entoar o hino e louvar aí as maravilhas de São João Batista, que era
parente de Jesus, porque Maria e Isabel tinham um parentesco também, né? Então, São João Batista ele foi um profeta que fez a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ele fez essa ponte. Ele foi o profeta que anunciou Jesus. Né? Ele tinha essa missão como se fosse preparar aí um caminho. Né? Então, fica essa história também sagrada para a voz, para a música e para a gente pensar assim, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que a gente ouve, com aquilo que pode para nós vir de uma forma tão bonita, até pela dor, mas vir de uma forma tão bonita, trazendo tantas recordações, mas pode vir também fazer um grande estrago na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro das escolas, na sociedade, nos bailes, o que se ouve, na exposição que se tem, a depender do que se canta. Então, muito nós falamos aqui, a letra importa pouco, mas há quem importa a letra. Há quem vá pegar aquilo que está sendo dito na música e vai importar. E pode ser muito nocivo, a depender do que é falado. Porque a gente não pode esquecer porque tem uma palavra ali também. E quem está ouvindo também. Se tem criança ouvindo o que não deve também. Então, acho que um desrespeito para com a arte. Esse tipo de produção que também existe. Ai, que lindo isso. Muito lindo. Eu tô aqui babando, aqui, meu Deus, é tão bom, quando a gente aprende algo novo, Essa história relacionada a São João Batista eu não conhecia sobre essa questão das notas musicais. E aqui já pensando sobre isso, sobre o que a Cláudia trouxe, me veio aqui sobre essa questão da letra, não só do que a gente está consumindo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, do que a gente está assistindo, e pensar que o professor Renato traz muito isso, que são a questão das escolhas. Não escolhemos, a gente não escolhe. Então, assim, a música, quando ela vem, aquela música que eu me atentei, ela tem uma conexão, Aquilo me toca de uma maneira diferente. A letra que o Caio trouxe é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Dependendo da pessoa, da história de vida dela, da afetividade dela, do emocional dela, ela vai interpretar de uma forma, como outra pessoa vai interpretar de outra forma aquela letra daquela música. A letra é uma só. Mas dependendo de como eu estou, eu vou entender aquela letra de uma forma completamente diferente. Um exemplo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então eu tenho que ficar com todo mundo? Então, é isso aí, Vamos embora, vamos ficar com todo mundo. Ou amar as pessoas como se não houvesse amanhã, se é aquele que está integrado, se é aquele que está ali de acordo com a realidade. Os meus pares, a minha família, os meus amigos, eu vou amá-los como se não houvesse amanhã, no sentido de vamos tratá-los como prioridade, vamos tratá-los com carinho. Então, entende que a letra, dependendo da pessoa, ela vai ser absorvida de uma forma completamente diferente. É interessante, Bianca, conforme você foi falando aí, cada pessoa interpreta ali uma letra de um jeito, A letra encontra morada de determinadas maneiras diferentes, mas a letra é uma só, Assim como a realidade também é uma só, E cada um está de acordo com a realidade ali ou não, da maneira que der conta, Cada um caminha da maneira que dá conta,
Mas conforme a Cláudia foi nos trazendo essa origem sagrada da música, né, das notas, nessa perspectiva do hino do São João Batista, né, eu também fiquei encantado quando a gente conversou sobre isso, né, Cláudia, quando a gente estava pensando nas ideias para trazer aqui também. Só que não tem como a gente desconsiderar algo que, inclusive, nós estávamos pensando ali um pouco também na semana passada, né? Falando um pouco sobre a falha na função paterna e seus desdobramentos, né? A ausência da família, o ataque que a família vem sofrendo constantemente aí, se a gente parar para ver com um pouquinho mais de calma aí o que está acontecendo, né? E essa perspectiva que a Cláudia nos traz, né, dessa deturpação do sagrado na música, né, se a gente pegar aí quais são as paradas de sucesso, né, se a gente pegar aí no Spotify, que é o aplicativo mais escutado hoje em dia aí de música, né, se a gente pegar o top 50 ali, o top 100, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, né, a gente vai se deparar, né, com uma coisa que assim, é triste, né, que é são conteúdos nocivos, muitas vezes, né? E não tem como desconsiderar, né, a ausência da família nisso também, porque isso é um desdobramento. O que que eu vou consumir, né? Sobre o que que eu vou estar mais suscetível se eu não tive uma base consolidada e afetiva lá atrás, se eu não tive uma referência. Então eu estou suscetível a isso, né? E essas paradas de sucesso que estão por aí, eu acredito que é um reflexo, né? Apenas um dos reflexos entre tantos outros que a gente vê aí, né? Em detrimento da família, em detrimento do amor, em detrimento da base mesmo, né? Isso fica muito nítido na música. Então, acho que é Caio, interessante a olha gente só. pensar, não com o intuito de culpar, né? Quem está ali consumindo isso, mas de pensar nisso com um pouco mais de carinho, porque realmente, né? Precisamos pensar Caio, sobre isso. Caio, assim, ó, se você me permitir, né, só fazer um parênteses aí rápido disso daí. Claro que a gente está aqui para falar de música e psicanálise, né, e a gente acaba caindo, né, chegando a esse ponto novamente, né. É, e por muito tempo eu me censurei por isso, porque parecia que todas as vezes que eu começava a falar, eu acabava caindo nessa ideia, né, da configuração das famílias e dessa desestrutura que vai se desdobrando em tudo que é patológico que pode ser encontrado sociedade afora, civilização afora. Né? Eu venho falando isso há muitos anos, há muito tempo. Eu venho alertando a isso. Se você pegar os grupos de estudo assim de 3, 4 anos atrás, eu já estava falando sobre isso, né? Se não antes disso. E é algo que a gente precisa estar atento o tempo inteiro e não perder oportunidades de trazer a ideia para ser pensada. Porque na contemporaneidade a gente tem buscado todas as justificativas possíveis para qualquer coisa de ruim que aconteça. Mas nunca, né, a gente, né, a maioria das vezes, essa origem é banida do discurso, do diálogo, da conversa, né? E tenta-se buscar todas as justificativas para dizer o que aconteceu, aquela tragédia. Desculpa, eu só queria fazer esse adendo, já que apareceu o tema e eu fico contente, porque não foi eu que né? Então vocês são cúmplices também, né? Mas é É um necessário desdobramento. falar sobre isso, né? É necessário. É como a gente está falando aqui, é um caminho. Se a gente está falando que a gente está de acordo com a realidade, é natural que a gente chegue, né? Não tem como não falar sobre. É uma coisa que a gente está vendo aí, é o que está acontecendo, né? As famílias, os lares, as relações, né? E todo esse consumismo, né? No que a gente fala do musical, aí, as letras das músicas, se a gente para olhar realmente, é o que o Caio está falando, vai ver
o top 10 aí, de quem está no topo, quais são as letras, o que ela transmite, o que ela fala. É espantoso. Tudo que a gente vai consumir, né, na vida, o professor Renato fez um vídeo sobre isso, deve encontrar no seu YouTube, professor. Depois, se você puder nos falar aqui também, eu acho que vai ajudar bastante. Sobre a comida ruim, sobre o que a gente consome, né, sobre o que não nutre, né, o que é gostoso e o que é nutritivo tem diferenças, né, tem muitas diferenças. E a gente às vezes come porcaria e aquilo vai dar uma saciedade e eu não vou comer o que é bom na minha alimentação, né. E assim também é com o que a gente escuta, né, com o que a gente ouve, é daquilo que a gente está se nutrindo emocionalmente também, né. Então eu me lembrei disso agora, se puder falar um pouco para nós, eu acho que cai muito bem. O microfone está desativado, professor. Fechei, desculpa. O Cláudio, a questão é seríssima, né? Porque, assim, nós estamos numa época de fast food, né? Não se tem paciência, não se tem tempo, não se tem vida, é tudo automático, é tudo na pressão, é tudo na imposição. Você precisa fazer tudo dentro do tempo que o outro determinou. Você precisa ouvir aquilo que o outro determinou que você ouça. Você precisa ver aquilo que o outro determinou que você veja. Eu sou da época, né, que do começo, assim, do finalzinho do Orkut e do começo do Facebook, onde você via o conteúdo das pessoas que você seguia. Hoje, para você ver alguma coisa das pessoas que você segue, dá um trabalhão, porque o que vem para você são de pessoas que você não segue, que foi imposto para você ver. Por mais que tenha algoritmo, mas a questão é que o tráfego pago te obriga a consumir um monte de porcarias. E você não tem contato com aquilo que você realmente tem afinidade. E você é obrigado a comer porcaria. Porque não tem disponível qualquer outra coisa que não seja de porcaria, a não ser que você fique pesquisando até a exaustão. Se você quiser comer um alimento bom hoje, você está ferrado. Como é que você vai... Eu vou fazer um desafio para vocês agora. Vá comprar um pacotinho de fubá no supermercado e vê se você acha um que não seja transgênico, que não seja modificado. Você sabe que é transgênico, né? Para quem não sabe, que eu vou dizer, você vai encontrar o saquinho de fubá e vai ter na embalagem um triângulo amarelinho com uma letra T. Isso quer dizer que o milho que para o fubá que você vai consumir não vai bichinho. Nenhum bicho come aquilo. Ele foi modificado geneticamente para não ser alimento de qualquer outro bicho. E se não é alimento para qualquer outro bicho, por que você acha que vai ser alimento para você? Então você não tem opção. Quer uma outra conversa? Chocolate. Como é que para você comer um chocolate hoje de verdade, você vai pagar horrores. Não tem. No supermercado você vai encontrar 2 ou 3 opções, se tiver. E o dobro do preço das outras. Hoje tudo é gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada, nenhum outro animal identifica como alimento. Mas você come em tudo. Bolacha, pão, margarina.
A gente está consumindo essas porcarias, que traz uma saciedade enorme, mas não alimenta, não nutre. E dessa mesma forma, o ser humano tem feito com a música, tem feito com programas de televisão, tem feito com redes sociais. E a gente vai empurrando goela abaixo a isso. O ser humano tem feito isso com relações afetivas, relações que satisfazem, mas não nutrem. Percebe? Então a questão é extremamente séria, porque você acaba, no final das contas, consumindo algo que você não tem a menor afinidade e acabou consumindo. E se você não tiver o mínimo de pensamento e não participar, por exemplo, de grupos como a gente participa, você se perde. Você se perde, porque a tua intenção muitas vezes é boa. Mas o que te oferecem é porcaria. E pela escassez do que presta, você acaba ficando com a porcaria e muitas vezes acreditando que aquilo ali tem alguma qualidade. Eu não sei se era isso, Cláudia. Sim, isso. Né? Eu acho que a gente pode fazer essa correlação. Nós estamos trazendo o que é o artístico, né? Do campo artístico, que era a proposta inicial do Caio. E o quanto a gente vê na literatura, a gente vê no teatro, né? A gente vê nas apresentações, às vezes na rua, e as exibições, as exposições, com o intuito, às vezes, apenas de chocar, né? Chocar, ou seja, nos chocar. Né? Mas isso está para elevar o ser humano em quê? Né? Como é que nós vamos nos aproximar dessa origem sagrada, né, da nossa música, né, como? Se a gente está se distanciando tanto disso. Porque estamos nos distanciando. E quando eu trago a origem sagrada, não é para a música sacra, né? Não é somente sobre isso, mas para preservar algo. A primeira nota musical é dó, que é de dominus, que é Senhor, né? Tudo começa com o dom de Deus. Essa é a simbologia da primeira nota musical, o dó, né? E para a gente sempre pensar, né? Como todos nós aqui estamos colocando, o que nós estamos consumindo e como nós estamos reforçando a permanência dessas coisas nocivas nos lares, né, principalmente dentro dos lares, né, conosco, né, com o outro, com a criança que está lá, como o Caio iniciou falando sobre as falhas que tem na função paterna, na função materna também. Então, a música nos leva, olha como são os ritmos. O ritmo leva o bebê a balançar o corpinho, a dançar, né? A criança vê uma música que está sensualizando, ela vai copiar. É gostoso dançar, né? Então, assim, a gente vê que está no corpo. O ritmo está no corpo. O ritmo está na nossa respiração. Então, isso a gente tende a acompanhar. Então, pode ser muito nocivo se não tiver o devido cuidado dentro de casa, né, também com o que está se consumindo além do alimento. Então, mas, Cláudia, desculpa te interromper, deixa eu só dizer uma coisa. Olha só, né? Assim, quando você tem uma família estruturada, você falou a palavra, você falou isso, colocou a expressão dentro de casa. Mas você precisa ter o dentro de casa. Dentro de casa precisa ser o ambiente que te protege dessas porcarias todas. Percebe? Então, assim, ó, Sim. Não tem problema, né? Pode ter essas porcarias tocando, todos esses alimentos podres, essa porcaria. Mas e o dentro de casa?
Se você tem o dentro de casa vai te proteger disso. E aos pouquinhos isso vai te desintoxicando, né? O dentro de casa desintoxica. Né? Assim como eu disse, quando a gente tem esse tipo de ambiente aqui, como é o GEPA, por exemplo, a gente tem uma possibilidade de ir avaliando aquilo que nos chega no nosso feed do Instagram. Você percebe? Mas sem isso, sem esse tipo de ambiente, muitas vezes o sujeito ele passa até a divulgar muitas porcarias, porque é aquilo que ele tem como realidade. Eu entendi, professor. Não tem como lá fora não ter, vai existir, né? Então, o que vai prevalecer é o modelo, é o dentro de casa, né? É aquele modelo. Então, precisa existir dentro de casa esse modelo. O professor falou sobre essa questão do algoritmo, de como as coisas vão chegando para a gente, a manipulação, vamos dizer, né? O tráfego pago que vem, que invade, a pessoa pagou ali e te empurra ali, né, goela abaixo. Ó, você vai ter que me assistir, você tem que me ver, olha o que eu tenho para falar para você, não foi eu que escolhi, né? Não faz parte daquilo que eu costumo ouvir ou consumir. Se a gente pensa nisso, o que me veio aqui, né? Se a gente pensa nos textos, na psicanálise, Freud fala sobre essa manipulação das massas, né? Se eu não tenho essa estrutura que o professor Renato está falando, se a minha estrutura ali, a minha família, né? A minha função paterna, função materna é estruturada, eu vou de acordo com o algoritmo ali daquilo que ele está me empurrando goela abaixo, né? O Bianca, e assim, ó, você sabe o que é o mais maluco de tudo? É que assim, ó, hoje você não tem qualquer segurança, se é que um dia teve, mas vamos falar de hoje, né? Hoje você não tem qualquer segurança das informações que você tem em qualquer lugar. Nem dentro do que a gente chama de científico nos ambientes acadêmicos, não tem mais. E isso é enfiado goela abaixo para você, dizendo que é verdade aquilo. E quando 2 ou 3 falam que é verdade, você começa a ficar assustado. E aí quando 300 falam que é verdade, aí a coisa começa a normalizar. E aí, qualquer questionamento, você se torna um negacionista, você se torna um terraplanista, você é cancelado, você vira alvo, porque você não pode mais pensar. Você não pode questionar isso que estão chamando de pensamento, né? Ou isso que estão chamando de ciência, ou isso que estão chamando de arte, porque a Senão o louco arte é também, você. né? Pois é, é Eu acho muito que triste o isso. vídeo que a Cláudia estava falando é sobre a live que eu fiz sobre democracia. Sobre assim, a pessoa não é capaz de avaliar o alimento que ela está consumindo, como é que ela pode avaliar o sujeito que ela vai votar? Se a maior parte da população consome uma porcaria que leva o nome de música, em quem esse cara vai votar quando ele estiver na frente da urna? Sim, as coisas vão se conectando aí, né, nos segmentos da vida, né, porque não é isolado, né, se o sujeito passa a funcionar assim, isso passa a ser um funcionamento do sujeito, então vai ser repetido, né, vai se envolver com pessoas também que vão ser tóxicas, nocivas, né, emocionalmente, né, vai se alimentar também inadequadamente, vai se tratar assim, de uma forma tóxica também, né, tratar a si próprio e vai consumir tudo que lhe faz mal. Posso colocar igual o professor falar, não queria trazer essa polêmica, mas vamos lá. Já que estamos aqui, né? Vamos Vamos fazer uma pensar sobre o que é analogia aí, necessário. vamos para a analogia. O paciente que chega no consultório, muitas das vezes, né? É aquele que está se sentindo, é igual que a gente está falando de um assunto, e é como o Caio falou, se eu for
ir contra, ou refletir, ou tentar pensar sobre aquilo, né, o louco da história sou eu, né? Como muitas vezes o paciente chega com essa sensação no consultório, né? A minha família, os meus amigos, o meu trabalho, enfim, mas a família também, aquele ciclo ali que ele sente, mas eu acho que eu estou enlouquecendo, eu não sei lidar com aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Quando você olha que o paciente que ele começa a falar, mas tá, então o meio está adoecido, então não estou ficando doido, vai mais ou menos por aí, né? Em muitos casos acontece isso, né? O Bianca, e assim, é interessante do que você está falando, né? Porque para isso a rede social é interessante. Porque quando o sujeito vem pela rede social ou pela indicação, é claro, ele vem porque ele ouve o teu discurso, porque ele vê a tua publicação e fala, opa, peraí, eu acho que ali é um refúgio. E aí ele te procura. Porque ele conseguiu ter uma afinidade com aquela forma de se expressar, com aquela forma de conteúdo que você colocou e diz assim, caramba, não estou sozinho. Deixa eu conversar com essa pessoa. É mesmo, é por aí, né? A tecnologia, as redes sociais estão aí, né? Não é que a gente está falando que é de tudo, né, ruim, é isso que o professor Renato está dizendo. Que bom que a gente tem essa parte, né, para poder conseguir falar, né, para conseguir externar aí os nossos pensamentos, as reflexões, né? Que bom que esse meio a gente consegue também, né, mesmo que a gente veja tanto conteúdo, né, que está tão poluído, nesse meio a gente ainda consiga chegar nas pessoas, né, e falar aí do que é saudável, porque a maioria está trazendo o que é ruim, não é? Se você ligar a televisão hoje, TV aberta, é tragédia atrás de tragédia. Então, a gente possa consumir notícias boas também, né? Fica essa reflexão aí. Gente, eu preciso de 1 minuto. Sim, a gente também, professor. Acho que a gente pode ir fazendo também as considerações finais, né, para a gente encerrar, porque já estamos a 57 minutos no ar, e eu acho que um tempo suficiente para uma tarde de sábado, para uma conversa muito agradável. Se vamos encerrar, então eu espero um pouquinho. Sim, né? Então eu quero iniciar agradecendo aos professores Bianca, professor Renato, ao professor Caio também, e pelas colaborações tão preciosas e por nós podermos estar aqui pensando muito, de forma muito verdadeira, né, nesse espaço que é criado. O GEPA é um espaço criado para a verdade, né, o Grupo de Estudo Psicanálise do Acolhimento. Esse grupo, a gente tem aqui um QR Code que pode ser o caminho para quem quiser conhecer o GEPA, isso, está aqui no cantinho da tela, né? E nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Nós aqui temos canais também no TikTok particulares e outras redes sociais, né? Para as pessoas que tiverem uma afinidade, que estiverem flertando com a psicanálise do acolhimento, né? Eu acho que, assim, muitos de nós chegou até a psicanálise do acolhimento pela rede social. Eu fui uma dessas pessoas. Inclusive, eu ouvi, assim, essa semana, né? Alguém que conectou comigo me perguntou como que você chegou no GEPA, né? Eu falei, da mesma forma que você chegou até mim. Então, as coisas vão ressoando aí, né? Já que a gente está falando de música, vão ecoando também. Mas muito obrigada. E nós teremos novas jornadas reflexivas também para os meses de setembro, outubro e novembro.
Então, fica aqui o meu agradecimento para o pessoal que está aí nos acompanhando no Instagram, muito obrigada, no YouTube também, muito obrigada, no Facebook também. Então, vamos fazer as considerações, pode continuar, Caio, por favor? Eu gostaria, Cláudia, como nós partimos desse lugar do estético artístico aqui hoje, né, dessa experiência musical, eu havia anotado aqui uma frase de sua autoria mesmo, presente no livro Psicanálise do Acolhimento, volume 4, né? O texto se chama Psicanálise em Construção e é um texto formidável, uma contribuição muito importante, eu diria, para a psicanálise mesmo como um todo, né? E você nos traz aí, nós falamos em algum momento das tríades, né? Você nos traz aí vários modelos aí para a gente começar a enxergar a vida em três, né? Nós falamos aí. E essa frase que eu vou citar aqui, como nós estamos partindo desse lugar, né? Eu acho que ela reflete muito toda a essência dessa nossa tarde de reflexões aqui hoje, dessa jornada que nós nos propusemos a pensar. E você diz assim: pensar a psicanálise como poesia também a coloca no campo da melodia, cuja sucessão de sons e silêncios, timbres, tons, ritmos vão constituindo um todo estético, criando uma música nova a cada encontro da dupla analista e analisando. E essa frase me tocou bastante, porque é sobre Obrigada. isso, né? É uma música nova a cada sessão, né? Assim como o Bion mesmo nos diz que nem o sujeito que escuta, que inicia uma frase é o mesmo quando ele termina, talvez o sujeito que inicia uma canção também não é o mesmo quando a canção termina, né? E o sujeito que entra, o paciente que entra numa sala de análise, né? No ambiente, no setting terapêutico, com certeza não é o mesmo quando ele sai, porque está se transformando o tempo todo, a cesura está acontecendo, a transformação está acontecendo, e esse todo vai nos permitindo, né, essa experiência, né, vai nos permitindo a contemplar a vida e a estar de acordo com a realidade, caminhar sempre na medida do que for possível, junto com o outro, né, junto de coração, numa conjunção constante. Eu acho que o principal aqui, como todos os nossos encontros, para que a música possa fluir, para que a poesia possa nascer, é estarmos aqui pensando juntos, junto com pessoas queridas, com afinidade, onde o pensamento vai se encontrando, né? E vai propiciando uma expansão a cada nova palavra que sai da nossa boca, né? Então, eu só queria agradecer a todos por mais uma oportunidade de estar aqui junto, pensando, dando uma contribuição para a psicanálise, do acolhimento, né? Fica aí, vou reforçar também o convite para participar do Grupão do GEPA, é um ambiente riquíssimo, onde nós todos estamos ali nessa troca, né? Afetiva, com muito amor, também com muita verdade, em nome da concórdia. Então, meu muito obrigado a todos, né? Fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais também, professor, Bianca. O grupão é gratuito, tá, gente? Fica com eu vou ter que pagar, o grupão é gratuito. Estamos todos nós lá, nós professores aqui, contribuindo lá também, expandindo, compartilhando com vocês pensamentos, reflexões. Toda a jornada do GEPA, que ainda aí para o ano de 2026 vai ser divulgada lá também. Acompanhe também aqui nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, canal do YouTube, tem muito conteúdo bom, várias lives, vários encontros, jornadas, que você possa aí ser agraciado com a psicanálise e estar conosco, né, de acordo com a realidade. Só agradecer por estar aqui com vocês hoje e poder refletir juntos, né, e aprender juntos também. Eu quero agradecer primeiro aí ao Caio, que me convidou para estar aqui hoje, né? Quero agradecer também a Cláudia pela proposta do tema, agradecer a Bianca, que é uma pessoa muito querida, aliás, os três muito queridos, né? Assim, não só queridos, mas pessoas que eu admiro bastante e aprendo bastante também com vocês a cada encontro. Hoje foi uma oportunidade dessas, né, de ouvi-los e aprender um pouquinho mais com vocês. E sempre uma alegria estar com vocês, né? Sempre muito bom estar com vocês, assim,
uma nutrição da alma, né? Não tem menos a ver com o cognitivo, mas mais a ver com a alma mesmo, né? Com a nutrição da nossa do pneumático, né? Daquilo que está dentro da perspectiva do Atma. De qualquer forma, foi extremamente nutridor. Quero agradecer demais, reforçar aí para participar do grupão, né? Outras oportunidades de nutrição como essa vão vir aí e estão registradas aí, como a Bianca falou, no canal do GEPA. Nós temos inúmeros outros vídeos aí, né? Riquíssimos, né? De conteúdo para nutrir mais do que o intelecto, a alma mesmo, né? Para despertar para a nossa possibilidade de acordo com a realidade, né? De despertar pelo amor próprio, para a possibilidade de nutrir o amor próprio, que é dele que emana qualquer outra manifestação afetiva que a gente possa ter. Quero agradecer demais a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigada, pessoal que está assistindo, pessoal que vai assistir depois. Boa tarde para todo mundo, gente. Tchau. Nossa gratidão. Tchau, tchau.